Como eu fiz a chamada no começo dessa edição, hoje a gente vai falar aqui rapidamente a respeito de um assunto para lá de importante. Como todos nós sabemos, o suicídio é uma coisa que aflige as pessoas no mundo inteiro e passamos aí pelo Setembro Amarelo, que mirou exatamente esse assunto numa época totalmente atípica e que infelizmente a gente viu alguns números serem aí aumentados, os números aumentarem em função da própria pandemia. Nós falamos do suicídio, não é? E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o psiquiatra Dr. Luiz Fernando Jorjão. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença aí. E realmente, como a gente citou aqui no início, um momento difícil mundialmente em que, infelizmente, isso daí o senhor acredita que tenha também contribuído aí para um aumento e talvez até também por um outro lado, aí sim positivo, para uma atenção maior a esse problema gravíssimo no mundo inteiro? Bom dia. Sim, com a questão da pandemia aí, o que a gente observa é isso mesmo, né? Um aumento bem grande de casos de ansiedade, depressão, por conta dessa mudança que teve, né, brusca e na vida das pessoas e principalmente no começo a gente percebeu muito uma relação de aumento da ansiedade por conta do medo das pessoas, né? Então uma mudança de estilo de vida muito radical, de privação, de ter que abrir mão de muitas coisas, ficar em casa e o medo da doença em si. Então a gente percebeu um aumento muito grande de ansiedade. Depois disso também quadros depressivos começaram a aumentar. Por um lado positivo, é isso mesmo, assim, as pessoas começaram a se olhar um pouco mais essa questão dos sentimentos e tentar procurar ajuda, porque isso também ficou mais, começou a se divulgar um pouco mais, né, para a possibilidade e a necessidade de procurar uma ajuda nesse momento. Então as pessoas começaram a procurar um pouco mais de ajuda e assim evitando um agravamento dos casos aí, que como mesmo a gente estava falando do suicídio, né? Nesse mês agora que a campanha de prevenção do suicídio, então um agravamento dos quadros psiquiátricos pode aumentar o índice de suicídio nesse período. Então a gente observou isso mesmo. Perfeito, doutor. A gente sabe que o Setembro Amarelo é uma data assim, que marca, né, as campanhas, mas a gente sabe que essa conscientização tem que ocorrer o ano inteiro. Infelizmente, com essa pandemia, a gente sabe que muitos serviços médicos, né, tiveram tendência de diminuição exatamente por medo da contaminação. No seu consultório especificamente, como é que está sendo esse tratamento dos pacientes? Está tendo aí uma segurança, né? O pessoal que tem problemas psicológicos, que notou essa diferenciação durante a pandemia, como é que está sendo? Cresceu, diminuiu? Para a gente ter uma real noção do que aconteceu nesse mês aí de Setembro Amarelo no que se trata de problemas psicológicos, né? Assim, então, o que a gente percebeu, principalmente no início da pandemia, foi uma queda realmente das pessoas com medo de sair, de ambientes fechados, e as pessoas procuravam realmente em extrema necessidade, quando estava com uma crise muito elevada ou que não estava suportando a situação. Com o tempo isso foi voltando e aí nesse período também o CRM ele autorizou as consultas por vídeo, para os pacientes não deixarem de ser acompanhados, né? Então a gente conseguiu também acompanhar esses pacientes que estão mais estáveis ou que precisavam de uma orientação através de uma consulta por vídeo sem eles virem no consultório. E fomos percebendo que isso ajudava muito, porque muitos pacientes tinham medo, ou são muitos pacientes com grupo de risco, né? Eles não queriam sair ou vir até o consultório, entrar em elevador e se expor. Agora, em Setembro Amarelo, a gente percebeu uma demanda maior, as pessoas já estão, né, já estão comparecendo mais e solicitando menos por vídeo, as consultas já estão mais tranquilas em comparecer. Claro que a gente tenta tomar todos os cuidados possíveis de higienização, de dar um intervalo entre as consultas para não aglomerar pessoas na recepção, né? Então, isso tudo a gente tem feito. E a procura tem aumentado nesse sentido mesmo. Acho que a conscientização ajuda, né? E a função, acho que da conscientização é justamente essa. São as pessoas perderem o medo de procurar uma ajuda, diminuir o estigma, né, da psiquiatria e da depressão, da doença mental em si, e procurar uma ajuda, porque quanto mais cedo a gente conseguir ajudar, diagnosticar uma doença, os riscos de chegar num ponto final do suicídio, por exemplo, são bem menores, né? Doutor, é interessante isso daí, a despeito, claro, de toda essa conscientização e do quanto ajudou essa campanha, no que tange a isso daí, ao psiquiatra,
principalmente a saúde mental, que acaba, às vezes, até culminando num suicídio, um não tratamento, ainda existe muito tabu por parte da população. Isso daí, o senhor vê que essas campanhas podem ajudar, claro que ajudam também, mas como é que o senhor vê este momento em que a pandemia acabou, sabe, revelando muitos lados de muitas pessoas que às vezes não tinham nem tempo de ficar com elas mesmas e estão vendo, agora tendo que enfrentar. O senhor vê que a saúde mental como um todo no Brasil, hoje ela é relevada a um padrão de mais importância e que as pessoas passaram a procurar mais? E vou complementar a pergunta do Glauco aqui, né? Com a pandemia nós tivemos esse isolamento social muito grande, né? As pessoas não estavam vendo parentes, amigos, familiares. O senhor acha que a pandemia, de certa forma, aí, fez com que as pessoas olhassem mais aí para o seu intelecto, eu digo como pessoa mesmo, e notassem que realmente existe um problema psicológico, psiquiátrico? Você acha que a pandemia nesse período aí, ela contribuiu um pouco aí com o ser como pessoa? A gente observou algumas questões relacionadas a isso assim. Com as pessoas mais em casa, então elas tinham, lógico, que se olhar um pouco mais, mas porém também foi observado mais conflitos familiares, porque muitas vezes as famílias nem tinham uma convivência tão grande, né? Verdade. Então elas ficam o tempo inteiro fora de casa, conviviam, isso eu já peguei vários casos de os pais, por exemplo, que convivem até pouco com os filhos, né? E aí nesse período teve que ficar todo mundo confinado, então aumentaram as brigas, teve um índice maior de divórcio também nesse período, né? Se sabe. E com isso também teve o aumento das pessoas se olharem ou perceberem algum sintoma e ligar o sinal de alerta. A psiquiatria ainda, né, tem esse estigma muito forte, a gente observa ainda hoje, né, em 2020, que muitas pessoas são preconceituosas, principalmente em relação a remédios, né. Eu pego muito assim, pacientes que vêm e que falam assim, eu nunca me imaginei aqui, estou passando por uma consulta, ou eu vim aqui, mas eu não quero tomar remédio não, vim só para conversar. E aí você explica, né, que a psiquiatria, hoje em dia, mudou muito assim, o tratamento psiquiátrico, psicológico em si. A gente não tem mais aquela questão, as pessoas têm muito na cabeça que o tratamento psiquiátrico ela vai ficar dopado o tempo inteiro, vai ficar, né, vai deixar de fazer as coisas do dia a dia em função do tratamento. E não é assim, né? Assim, o tratamento, a ideia é que a pessoa consiga levar uma vida normal, precisando dos remédios, até para evitar uma piora do seu quadro, e aí sim, deixar de fazer coisas porque está muito ruim. Né? Mas essa questão das pessoas se olharem um pouco mais tem aumentado realmente. Mas ainda é muito grande esse estigma, esse preconceito com a psiquiatria, ainda é bem... Até entre os médicos a gente observa um pouco isso, viu? Outras especialidades às vezes tem um preconceito também de encaminhar para o psiquiatra, porque o paciente, com medo do paciente achar ruim, isso ainda a gente observa. Perfeito. Doutor, a gente marcou essa entrevista aqui para o final de setembro exatamente para acender esse alerta aí para o ano inteiro, né? Sim. Que recomendações o senhor dá para o pessoal que está em casa ou que já voltou ao trabalho para que esse mês de conscientização aí do Setembro Amarelo, né, de prevenções aí à depressão, ansiedade e diversas outras doenças psicológicas que infelizmente muitas vezes acabam aí culminando no suicídio. Que alerta o senhor dá para quem está sentindo comportamentos diferentes, às vezes não apenas com a gente, mas também com o próximo? Então acho que assim, esse mês o mês é o Setembro Amarelo, mas porém é para o ano inteiro mesmo. Então é a gente tentar se aproximar mais das pessoas que a gente convive, porque muitas vezes as pessoas elas não pedem ajuda, elas têm medo ou elas não sabem como pedir ajuda. Então acho que a questão desse mês é justamente isso, a gente mostrar para as pessoas que os canais que a gente pode solicitar um apoio, né, tem o CVV, que tem um telefone que a pessoa pode discar e pedir uma ajuda quando ela está se sentindo mal. E também diminuir essa questão do estigma e mostrar para as pessoas que elas podem sim pedir ajuda, falar que elas não estão bem, que elas estão mal, principalmente para os entes queridos, né, as pessoas que estão próximas. E para as famílias também ligar o sinal de alerta para alguma alteração de comportamento de algum familiar, um sinal de isolamento, um sinal de alteração de sono, de padrão de alimentação, de irritabilidade. Então, uma alteração de comportamento para ligar o sinal de alerta e se aproximar dessa pessoa, tentando buscar ouvi-la, entender o que está acontecendo e encaminhar para uma ajuda mais especialista, né, de um especialista. Pois é, doutor, infelizmente a nossa entrevista é curta, mas eu quero ressaltar duas coisas e, claro, agradecer muito a sua presença aqui. Em primeiro lugar, como o senhor muito bem lembrou, o CVV,
que é uma coisa que não tem de hoje aqui no Brasil também não. É um trabalho seríssimo, feito por muitos voluntários, motivo até de algumas piadas aí, mas o que vale é que é um serviço que realmente funciona. Sim. E o segundo ponto, doutor, é que nós estamos falando de saúde. Tem a saúde física e tem a saúde mental. E em ambos os momentos, não sei se o senhor concorda comigo, tenho certeza que sim, para falar a verdade, é necessário que se procure um profissional. Não existe milagre, com todo respeito, o coach que fez uma coisa, que falou uma coisa, que conhece um cara, que sabe fazer, não é isso. A saúde mental tem que ter o mesmo respeito que a saúde física. É bem por aí, não é, doutor? Com certeza. Procurar um psiquiatra para a sua saúde mental é imprescindível, o profissional. Sim, porque até justamente quanto mais rápido você faz um diagnóstico e começa um tratamento, os riscos de recaídas ou de agravamento são menores. Então, tirar esse preconceito, o médico, o psiquiatra é um médico como qualquer outro, como cardiologista, como gastro, como neuro, né? Ele vai tratar as doenças especificamente mentais e emocionais. Então, não ter esse medo e procurar ajuda quando necessário. E nesse momento, a gente falando da pandemia e tudo mais, é manter atividades diárias, atividade física, tentar manter uma rotina, uma alimentação saudável, a qualidade boa de sono, que isso ajuda também a gente manter, né, a nossa saúde mental. Não tenha dúvida, então, para você também que nos assiste, aí quebra esse tabu, quebra esse paradigma, deixa de bobagem e procure tratar também da sua saúde mental. Dr. Luiz Fernando Jorjão, nós agradecemos demais a participação desse psiquiatra aqui que veio dar uma luz para a gente no final desse Setembro Amarelo, que acaba em setembro, mas a sua preocupação merece ser tomada durante todo o ano. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.